Olha, estamos praticamente há 2 meses de escolher prefeitos e vereadores, mas esse ano o tempo de eleição é totalmente diferente. Primeiro porque foi jogado lá para o dia 15 de novembro, né, minha gente? Era para ser aqui no começo de outubro, né? Para isso, período de pandemia, a Justiça Eleitoral está trabalhando bastante, né? Para deixar tudo tranquilo, tudo bem ajustado, para não dar nenhum transtorno. E a gente preparou uma matéria para mostrar como estão os preparativos para o dia da eleição, para o dia do voto no 15 de novembro. Ezequiel Marçango e Diego Antunes aqui no Balanço Geral. 170 mil pessoas. Esse é o número aproximado de eleitores cadastrados na 35ª e 94ª zonas eleitorais de Chapecó. Além da capital do Oeste, Paial, Cordilheira Alta, Guatambu e Coronel Freitas também estão ligados a esses 2 cartórios, que em breve devem voltar a atender o público de forma presencial. Embora o número de pessoas seja elevado, assim como em outros anos, em 2020 também tem gente que não vai conseguir votar. Aqueles eleitores que tiveram o título cancelado, que não fizeram o seu título até o dia 6 de maio, eles não vão poder votar nessa eleição. Então, o prazo, por lei, se encerra, a gente chama de fechamento do cadastro. Então, todo ano de eleição em maio, a gente encerra as operações de primeiro título, transferência, para preparar a base de dados para a eleição. Então, quem não fez o título até o dia 6 de maio, quem estava com o título cancelado e não regularizou até o dia 6 de maio, não vai poder votar nessa eleição. Se por um lado, alguns eleitores acabaram perdendo o prazo para a regularização do título, que era o dia 6 de maio, por outro, os pré-candidatos a vereador, prefeito e vice têm até o dia 26 de setembro para registrar a candidatura. Isso porque já no dia 27 tem início a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Nesse ano, há uma mudança com relação às coligações, que só serão permitidas para a escolha do chefe do executivo e seu vice. A gente espera um aumento do número de candidatos a vereador, porque anteriormente o partido tinha interesse em concorrer, mas com 1, 2 candidatos ele fazia uma coligação e participava do pleito. Agora, se ele quiser concorrer com 1, 2 candidatos, vai ficar mais difícil dele conseguir algum êxito no processo eleitoral, porque a gente sabe que o processo ele é proporcional, né? Então ele precisa atingir um número mínimo de votos para poder garantir uma cadeira na Câmara, então, consequentemente, precisa de mais candidatos. Então, cada partido que quiser, provavelmente vai lançar um número maior de candidatos. O limite para cada partido lançar de candidatos a vereador é 150% do número de vagas, ou seja, Chapecó tem 21 vagas na Câmara, ele pode lançar 32 candidatos. Os outros municípios, Guatambu, Cordilheira, Paial e Coronel Freitas, têm 9 vagas, pode lançar 14 candidatos cada partido. Outra novidade desse pleito é que a votação vai ter 1 hora a mais. Às 7 da manhã, as urnas serão liberadas. A orientação é que pessoas acima de 60 anos ou então portadores de alguma comorbidade, pessoas que fazem parte dos grupos de risco da Covid-19, votem até às 10. Mas se porventura alguém estiver na fila e não fazer parte desse grupo de risco, também vai poder votar. Outra dica é para que os pais evitem levar os filhos no dia da votação, só mesmo se for necessário. A gente recomenda que vá sozinho para evitar, inclusive, a questão da aglomeração. Uma das questões também que é importante que o TSE determinou é o uso obrigatório de máscara. Nenhum eleitor vai entrar no local de votação se não estiver usando corretamente a máscara, né, cobrindo a boca e o nariz. Então, isso também, o protocolo sanitário, ele é obrigatório para o exercício do voto. Então, a gente, como a pessoa ela tem que respeitar, inclusive, a coletividade, né? Respeitar a saúde dos outros. O uso de máscara, o uso de álcool gel antes de ir para a urna, eles são protocolos para respeitar a saúde coletiva, né? Então, isso vai ser obrigatório. Se o eleitor não quiser fazer o uso desse protocolo, ele não vai ser permitido o voto. Quem estiver apto para as eleições pode ficar tranquilo. Isso porque os protocolos de segurança relacionados à Covid-19 já estão prontos, o que significa que desde a chegada do eleitor no colégio eleitoral até sua saída da cabine de votação, todo o processo eleitoral vai ocorrer de forma segura. Todos os mesários vão receber álcool gel individual e vão receber álcool gel para os eleitores. Vai ter um frasco, então o eleitor ele vai chegar
para se habilitar, ou seja, para apresentar o documento dele, ele vai apresentar o documento e antes de ir para a urna, ele vai ser obrigado a higienizar as mãos com álcool gel. Então, depois também que ele sair da urna, ele vai higienizar as mãos com álcool gel. Então, a higienização vai ser feita nas mãos do eleitor, porque o equipamento da urna não comporta que a gente fique higienizando toda hora. Então, como o eleitor, antes de ir para a urna, ele já vai ter que passar o álcool gel na mão, vai ter que higienizar suas mãos com álcool gel, então, consequentemente, a urna não vai correr o risco de ficar contaminada, né? Porque o eleitor, quando ele digitou o seu voto lá, ele já estava com a mão higienizada. De acordo com esse juiz eleitoral, as eleições 2020 estão sendo um desafio até para quem já trabalhou em outros pleitos. Isso porque todo o processo precisa seguir uma série de normas e protocolos legislativos já determinados há meses. Para se ter uma ideia, a gente está em pleno período agora, né, dos partidos políticos para suas convenções e, eventualmente, as suas coligações. Afora isso, já se tem o período já para registro de candidatura, que se estende, salvo engano, até dia 26 de setembro. Então, fora isso, para fins de organização da própria eleição, os mesários já estão sendo convocados. Afora a convocação dos mesários, já se tem o treinamento respectivo e os colégios eleitorais sendo totalmente já organizados para que no dia da eleição tudo ocorra na perfeita sintonia. Algo que tem preocupado a Justiça Eleitoral é a quantidade de pessoas que, mesmo já tendo trabalhado nas eleições anteriores, nos últimos meses têm pedido a dispensa desse processo. O motivo é o medo de pegar o coronavírus. A gente solicita que os mesários que estejam sendo convocados tenham essa compreensão que no dia será feito de toda a maneira possível que esteja ao nosso alcance para preservar toda e qualquer situação para aquele que está trabalhando e aquele que vai votar no dia. Então, tem toda já uma escala respectiva de proteção com máscara, com face, luva, álcool gel, para que os mesários sejam também, no dia respectivo do pleito, né, com toda a questão sanitária respeitada, né? As 400 urnas eletrônicas, incluindo os equipamentos reserva que serão usados nas eleições municipais em todos os municípios do cartório eleitoral de Chapecó, devem chegar na cidade até o final desse mês. Logo após o recebimento, será feita a aferição e os testes em cada uma delas. Vale lembrar que a propaganda do rádio e TV começa em 9 de outubro, na TV em 2 programas, um à 1h da tarde e outro às 8h30 da noite.